Eu convidei o pastor Erinaldo Lino, que é vereador aqui na cidade de Caicó. Ontem ele fez um pronunciamento na Câmara de Vereadores e lá citou algumas situações que eu acho que merecia trazer para aqui, para o nosso programa, para que o pessoal que não foi à sessão nem acompanhou pudesse entender mais ou menos sobre o assunto. Por exemplo, Caicó tem umas ruas que foram anunciadas pelo prefeito afastado Robson de Araújo Batata para serem asfaltadas, né? Para serem asfaltadas. Calçadas, desculpa, asfaltada não, calçadas. E o dinheiro não está liberado para isso, mesmo tendo se feito todo um alarde, uma divulgação por isso, inclusive algumas ruas foram calçadas e o dinheiro não foi liberado em Brasília para isso. O pastor vai trazer informações para a gente e nos dizer que história é essa, que informação é essa. Pastor Erinaldo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, nossos telespectadores da TV Curtição. Você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, muito bom, né? Quero parabenizar esse trabalho gigante aí que a Brisanet está abrilhantando na cidade de Caicó, não só a cidade de Caicó, mas toda a região aí do Seridó e algumas áreas de Paraíba. Ô, Sidney, muito interessante. A gente tem trazido essas informações e a gente precisa se apegar a todos os meios, né, de informações para levar essa informação até as pessoas que muitas das vezes nos perguntam como vereador, né? E eu tenho um texto bíblico que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Traduzindo aqui no nosso dialeto aqui, a gente compreende que é a verdade acima dos fatos, né? E contra fatos não há argumento. E aí, desde que houve essa mudança aí de prefeito que saiu, outro que assumiu, e aí nós, cada vez mais, nos aproximamos e passamos a buscar informações para trazer esses esclarecimentos. E entre tantas coisas esquisitas, como diz um colega vereador Alisson, em tantas mungangas, né? Essa palavra é uma palavra tradicionalmente nordestina, né? Essas mungangas, a gente encontramos aí também essa questão desses calçamentos. Como você mesmo já falou, os calçamentos, foi feita uma licitação de 5 milhões para calçamento. Várias 5 milhões ruas, de reais. 5 milhões de reais para várias ruas serem calçadas em Caicó. E aí foi feita a licitação, uma empresa de Brasília ganhou essa licitação, foi a contemplada, e aí o que acontece é que, quando agora vão fazer o procedimento correto, né? O procedimento correto, esse processo dos 5 milhões de reais, que é Ministério das Cidades, esse valor, esse processo, ou esse valor, não foi liberado em Brasília. Então, para que o nosso telespectador possa entender, para que a licitação pudesse ser realizada, o processo precisa já estar liberado em Brasília. Então, Brasília dá o ok, que o valor já está liberado, aí se convoca-se as empresas para as licitações. Escolher uma. Exato. Essa empresa ela vai ser contemplada, ela vai, né, ser contratada, e aí ela começa a executar. E dá-se a ordem de execução, né, a prefeitura, com tudo isso já tudo organizado, tudo em ordem. Acho interessante que, por exemplo, o professor Férez falou agora há pouco aqui sobre o novo marco regulatório, né? Rapaz, eu vou dizer para vocês, tem umas coisas que a gente é difícil de às vezes, até falar. Por quê? Tem umas coisas, é difícil a gente ver uma casa de um estudante, a gente fala assim, quando a gente olha para uma situação, uma realidade dessa, não misturar uma coisa com a outra, né? Mas quando a gente vê uma casa de um estudante, numa perrenga que esse pessoal vive, a casa do estudante, né? Que todo mundo, né, fala da casa do estudante, numa situação que nem essa. E aí teve o novo marco regulatório, que são exigências que você não é capaz de imaginar, a dificuldade de você conseguir se legalizar para conseguir uma ajuda para uma casa do estudante. Mas aí a gente vê uma licitação de repente sendo concluída, sendo executada, sendo dado a ordem para a execução do trabalho, que é o caso agora dessa notícia que eu acabei de receber, está aqui, acabou de estar em minhas mãos, de ruas que em Caicó foram calçadas e essa verba, essa emenda não foi liberada em Brasília. Então, a construtora... Peraí, só para a gente entender, quer dizer que houve a licitação, sem o recurso estar liberado,
A empresa executou, calçou a rua Arthur Bernardes, que é a rua dos Ciganos, que foi, como se diz assim, em Caicó. Foi até, como se diz, foi a bandeira, né? A bandeira. E aí, de uma certa forma, a gente pelo menos, a parte boa é que a rua foi calçada, né? A parte boa é que a rua realmente foi calçada. Agora, a parte ruim é que a construtora que executou esse serviço, ele vai ter muita dificuldade para receber. É meio complicado, né? Para entender o negócio, né? Então, a construtora que executou o serviço, na verdade, ela vai ter muita dor de cabeça para poder executar, para receber o trabalho que ela prestou na nossa cidade. A parte boa é que a rua está calçada. A Major Cambuim também. Quais são as ruas que foram calçadas? Me passaram 2 aqui, mas tem mais, só para certificar. Tavam, né? Essa daqui foi as 2 que esse construtor veio pedindo. Lá né? de Brasília. Não, é daqui de Caicó. A empresa de Caicó, então já é outra? É outra empresa, exatamente. Essa daqui, ele concorreu a uma licitação de 750 mil. É outra licitação. Aqui uma outra licitação. Nesse caso aqui, ele já concluiu. Entendeu? Ele já fez. E o dinheiro não está liberado. É a mesma situação dos 5 milhões. Eu acredito que deveriam querer usar o mesmo sistema, né? Começar a calçar as ruas, né? Sem antes o dinheiro estar liberado em Brasília. Eu acredito que iriam usar. Tanto que esse construtor é daqui de Caicó, o de 750 mil é daqui de Caicó, uma empresa daqui de Caicó, que ganhou essa licitação, executou o serviço, fez a medição. E foi hoje a prefeitura para poder requerer cobrar pelo serviço executado. E aí, quando levantaram, está aqui o ofício, inclusive, das pessoas que fazem o acompanhamento. E aí ele teve a triste notícia, a surpresa, que esse valor ainda não foi liberado em Brasília. Então, é essa situação de algumas outras que a gente vai vendo. Bom, né? Diante do relato que nós ouvimos aí sobre a questão da compra dos livros, né, de R$500 mil, ou R$500 mil da compra dos livros, e aí onde a gente fica às vezes se perguntando como é que esse negócio estava tão... Eu não sei, né? Pastor, o que é que a Câmara de Vereadores, com essas informações aí que vocês têm em mãos agora, em relação a essa questão das ruas, né? Umas foram calçadas, outras não foram calçadas, mas as 2 licitações ocorreram, o dinheiro não estava liberado. O que é que a Câmara de Vereadores de Caicó pretende ou vai fazer agora com essa informação? Olha, assim, são tantas irregularidades que a gente fica até surpreso por onde começar, né? Nós estamos tentando concluir, ou pretendemos concluir o mais rápido possível. Acredito que essa semana, amanhã é quarta-feira, a gente espera que amanhã algumas coisas aí andem, porque tudo tem que ser feito também de uma forma segura e jurídica, né? Segura e jurídica. Você sabe que nós temos uma CEI já caminhando na Câmara e por uma questão lá, né, que foi o processo de cassação ao prefeito, que hoje se encontra afastado, inclusive preso, né? Foi feito em juízo. Eles alegaram que a forma que foi formada a comissão foi errada, né? Só para o telespectador que está com a gente, no estado da Paraíba, no Ceará e outras regiões do Rio Grande do Norte que não sabem da situação, a Câmara de Vereadores instaurou há algum tempo uma CEI, que é uma Comissão Especial de Investigação, e o objetivo era chegar no final, os vereadores que deram entrada na CEI, era caçar o prefeito Robson de Araújo Batata quando ele estava na gestão. Aí a CEI foi parada através de uma decisão judicial, né? E essa CEI está parada por causa dessa decisão judicial. Aí, agora, recentemente, o prefeito Robson de Araújo Batata foi afastado, preso aqui em Caicó e afastado depois de uma ação do Ministério Público, numa operação chamada Operação Tubérculo, que o prendeu também o vereador Raimundo Inácio Filho Lobão, e eles continuam detidos já faz um bom tempo dessa situação. E os vereadores estão na iminência de instaurar uma nova CEI pedindo a cassação do prefeito Robson de Araújo Batata, porque ele está afastado, mas ele ainda é prefeito, ele não foi cassado. Então, diante das informações que o MP repassou, depois de investigar a situação da Operação Tubérculo, esse material foi encaminhado para a Câmara e os vereadores estão na iminência de instaurar uma CEI, não é assim? Isso mesmo, isso mesmo. Então, como só pode decorrer numa Câmara de Vereador 3 CEI, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a coisa
de uma forma mais tranquila, mais segura, bem regimentada, para não ter perigo da gente entrar numa CEI e aí, como se diz, informações de denúncia nós temos aos montes, né? Nós temos aos montes. Essa do calçamento é mais uma. Essa aqui do calçamento é mais uma. Nós temos a questão dos próprios livros. Nós temos teve uma outra denúncia de um carro, de pessoas que estavam trabalhando, que foram ao Ministério Público, fizeram algumas denúncias, uma série de coisas, né? Trabalhando com o carro era o quê? Estavam trabalhando sem estarem registrados e não receberam, e recebiam uma parte, recebiam em mão. Prestando serviço ao município? Prestando serviço ao município, era uns negócios lá meio... Mas aí, assim, como são denúncias feitas ao Ministério Público e o Ministério Público já tem tudo isso apurado, a gente vai, primeiramente, trabalhar na primeira parte, que foi da Operação Tubérculo, deixando bem claro também para o nosso telespectador que toda essa investigação da Operação Tubérculo foi exatamente devido a essa SEI que havia sido instaurada, que já tinha sido instaurada uma investigação da Operação Cidade Luz, né? Que veio se somando do blackout, né? Que veio se somando. E aí, nesse processo que nós instauramos a CEI em Caicó, começou uma turma aí querendo aí extorquir vereador para não votar na cassação do prefeito, e foi isso que ainda mais alimentou ainda essa outra operação que da tuberculose. Interessante que uma coisa tem ligado à outra. Né? A Operação Cidade Luz, ela começou em Natal. Começou em Natal. Aí ela desdobrou para uma que ocorreu em Caicó, que foi a Blackout. Depois houve uma Cidade Luz, edição Paraíba, que ocorreu também em Patos, na Paraíba. E depois ocorreu a Operação Tubérculo. Vai desencadeando. Uma atrás da outra, né? Que culminou aí com a prisão do prefeito de Caicó, Robson de Araújo. Exato. E aí o que acontece? A gente precisa, pelo menos, concluir essa situação de Caicó. Por quê? Porque a população caicoense, ela pede uma resposta, ela pede uma... Principalmente dos vereadores. Principalmente dos vereadores. Quer dizer, outras vezes eu falei, se os vereadores não der essa resposta com essa seriedade, e que o povo... Nós estamos vendo aí a própria eleição passada de domingo, foi realmente vamos dizer assim, um marco, um divisor de água na história da democracia brasileira, né? A gente vê que as pessoas elas estão cansadas de formas, e na verdade a gente olha, aliás, nós olhamos para a situação de Caicó e a gente sente exatamente, essa é uma dos grandes anseios do povo caicoense. Perguntar por que uma cidade que nem Caicó, que já fomos uma terceira, e a gente vai caindo, nada parece se funcionar. Essa semana, depois de tanto tempo que a gente vem debatendo aí algumas questões, essa semana tivemos aí a satisfação de um rapaz que está trabalhando hoje, inclusive na iluminação, trabalhando com a questão do valor da COSIP, que é um valor que todo mundo sabe que esse valor é um valor que é tirado da conta de luz. Foi feito um trabalho que estava estimulado numa média de R$400 mil, uma iluminação que sairia ali do posto Santa Cruz, ou da Ponte Barra Nova, até o cemitério Morada da Paz, né? Isso era um valor de aproximadamente R$400 mil. E até ali o Sesc, até o CESP, praticamente isso foi feito no valor aí de R$60 mil, utilizando o serviço da própria prefeitura. Quer dizer, isso é o sinal que quando não tem fraude, quando não tem roubo, a cidade prospera. E aí, quando nós falamos de prosperidade, nós falamos que o comerciante ele se sente, ele espera essa prosperidade. O cidadão de bem, o senhor trabalha lá, mora na sua rua, você espera chegar na sua rua, você vê a sua rua iluminada, você tem esperança de um dia ver a sua rua calçada, mas isso só pode acontecer se um dia não tiver roubo, né? Não tiver roubo. Então, nós temos aqui algumas obras em Caicó e, lamentavelmente, a gente encontra algumas obras onde eu, como vereador e fiscalizador, tem muita coisa que a gente não é perito, não sou perito em muita coisa, mas tem coisa que eu não sou louco, né? E a gente, quando percebe que o negócio está errado, a gente sente na cara. A gente chega, por exemplo, na Praça Dom José Delgado, e a gente encontra uma praça que há meses se arrasta ali, 3, 4 funcionários trabalhando ali, batendo um martelozinho ali, entendeu? E parece que você sente nitidamente que tem alguma coisa errada no lugar. Começa quando você vê a praça, que era um valor e só vai ser feito a metade. E esse a metade sendo feito de uma forma assim tão
E aí, quem é que pede com isso? A população. Então, é por isso que o papel do vereador, mais que nunca, não só eu, mas todos os vereadores, trabalhar para poder dar esse esclarecimento para a população caicoense. Pastor Irinaldo, muito obrigado pelas informações aqui no nosso programa sobre essa situação aí. Boa sorte a vocês. Obrigado ao espaço aberto aí para a gente, sempre, não só aqui, mas na Rádio Caicó, a gente sempre se comunicando, para mim sempre é uma satisfação poder contribuir. Um abraço, Deus abençoe. Conversamos com o pastor Irinaldo Lino e a gente vai encerrando nosso programa às 7h31. Voltamos amanhã, tá certo? Com mais um programa em pauta. Fique conosco na programação da TV Curtição. Um abraço, até amanhã.